Amém. Ainda de pé, nós vamos receber com toda alegria esse que é meu amigo, um dos maiores pregadores que eu conheci em toda a minha vida, maiores em todo sentido. Muito querido por todos nós e tem sido extremamente edificante, né? Toda a palavra que tem trazido, que Deus fale através da vida do nosso pastor. Ele está junto, logicamente, juntamente com a sua esposa, a pastora Eline, que está aqui, presente, sempre, né, junto. Com vocês, nosso querido pastor Laudo Jair Guerra. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus, que alegria poder estar com vocês nesse início de tarde e compartilhar rapidamente uma palavra que eu creio que vai abençoar o seu coração. Lembrando aos filhos de pastores, por favor, não percam o seu momento especial, subir nas escadas, ali na sala 7, aqui ao lado à direita, você pode participar do momento dos filhos de pastores, rapidinho, sobe a escada e não perde essa oportunidade. 1 Tessalonicenses 4:3 é a palavra de Deus, diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com os desejos da lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, e dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Você pode dizer amém? Por favor, Senhor, fala conosco, vai onde só o Senhor pode ir, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é os tesouros da santidade, e por incrível que pareça, essa é uma palavra que eu vou aplicar aos casamentos hoje. E eu gostaria que nós pudéssemos entender os tesouros da santidade do ponto de vista do casamento. Eu vivi 3 etapas na minha vida. A primeira etapa foi aquela etapa onde na igreja me ensinavam: você tem que ser santo. Então vai para a cruz, você tem que ser santo, mortifique sua carne. Todos nós recebemos esse diálogo, né, das nossas origens aí, como chamando a gente para a santidade. Vai para a cruz, você tem que ser santo. O segundo tempo que eu vivi sobre a santidade na minha vida foi o tempo que eu chamei de decepção, porque a gente começou a ouvir na igreja um novo diálogo, e o novo diálogo é: ninguém consegue ser santo, eu não sou santo, ninguém é santo. Quem já ouviu isso na igreja? Quem já ouviu isso? E você sabe que esse diálogo não ajuda ninguém a ser santo, porque logicamente, se ninguém é santo, por que eu vou nem tentar ser santo, né? E se nem o pastor é santo, por que eu vou tentar ser santo, né? E se o próprio pastor diz que não é santo, Deus me livre de ser, porque o pastor é meu modelo, o pastor não é santo, eu também não vou ser. Para que eu vou ser santo? Se o próprio pastor diz lá no púlpito que ele não é santo, eu também, sabe, estou nessa onda aí. Então, essa fase da decepção da igreja, onde a gente começou a entender nesse diálogo de humildade cristã, né? Eu não sou santo, ninguém é santo, nós não somos santos, e vamos aí, Deus vai nos aguentando, e a gente vai vivendo nessa vida de peca aqui, perdoa acolá, usa o sangue de Jesus debaixo do sovaco como sabonete, e vamos para lá, né? Mais ou menos assim que a gente viveu essa segunda etapa. E a terceira etapa é a etapa que eu chamei tesouros da santidade, onde quando Deus abriu os meus olhos para entender o que realmente a santidade significa, eu comecei a entender outro lado que eu não tinha enxergado antes. E qual é o lado, pastor? Santidade não é um peso. Santidade é um alívio. Santidade não é um fardo. Santidade é tirar o fardo. Santidade não é a dor. Santidade é se livrar da dor. Santidade não é aquela coisa: ai, eu agora estou indo para a santidade, me ajuda, gente, despede de mim que eu estou indo para a santidade, agora a santidade vai me pegar. Não, santidade é a melhor coisa da vida. Santidade é a única maneira de experimentar a verdadeira vida.
E nós vamos entender isso, eu não tenho muito tempo, eu vou ter que correr com vocês. 2 Coríntios 7:1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. É muito interessante esse ponto de vista das promessas. Tendo promessas, você se purifica por causa das promessas, muito mais do que por causa de medo. Alguém está me entendendo ou não? Você se purifica muito mais por causa das promessas do que porque você está ameaçado. Se tu não for santo, o diabo vai te comer. Não, não é isso. Não é se eu não for santo, o diabo vai me comer. Eu tenho promessas na santidade. Eu tenho coisas lindas na santidade. E tendo, pois, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Gente, presta atenção, o diálogo de Paulo, ele já está falando de aperfeiçoar a santidade, ele não está falando de ter santidade, ele está falando de aperfeiçoar a santidade. É tão triste que a gente viva no subsolo do cristianismo, e o subsolo do cristianismo é aquele onde você ainda nem conhece a santidade, mas Paulo está falando do térreo para cima, e ele está dizendo aperfeiçoar a santidade. Alguém está me entendendo ou não? Sai do subsolo, vem para o térreo para cima, nós vamos aperfeiçoar a santidade, nós vamos viver um nível de vida onde nós vamos estar santificando a pureza, santificar a pureza, onde nós vamos estar entrando em novos níveis em Deus, onde nós vamos estar trabalhando sobre novos patamares de fé que Deus quer nos levar. Hebreus 12:10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus porém nos disciplina para aproveitamento. Diga comigo, aproveitamento. Deus está querendo mortificar você com a santidade? Não, Deus quer te dar aproveitamento através da santidade. Como que Ele vai te dar aproveitamento? Diz a Bíblia, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua... Participantes de quê? Participantes de quê? Da sua religião, está escrito aí? Da santidade. Interessa para Deus não passar religião para você. Interessa para Deus passar santidade para você. Porque a santidade é a fonte de todos os poderes divinos. A santidade é o combustível de todos os poderes divinos. Todos os poderes divinos sem santidade são infernais. Só existe uma forma do poder divino ser realmente do nosso Deus. É através da santidade. Nós vamos entender isso. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui não está dizendo nenhuma outra coisa, só diz uma, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode não ter muitas, mas se você tiver a santificação, você pode ver o Senhor. O que interessa para Deus não é a sua inteligência, é a sua santidade. E mesmo que você seja um burro santo, seja bem-vindo, porque eu já estou nessa escola. Aleluia! Então eu sei que eu não sou o cara mais inteligente desse mundo, mas eu decidi ser santo. Alguém pode dizer amém a isso? Não sou um PhD, não sou um doutor, eu sou só um burrinho santo, mas é o burrinho que carrega Jesus. 1 Pedro 1,14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo o santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Eu queria só destacar o tornai-vos. O que está escrito aí? Tornai-vos. Então, é uma obra divina, mas também é uma obra minha. É uma obra de Deus, mas também é uma obra minha. E por que o Senhor está falando disso no casamento? Porque casamento sem santidade não é um casamento, é um sofrimento. Casamento sem santidade é uma desgraça. Casamento sem santidade está com os dias contados. Casamento sem santidade não existe. Então nós não podemos falar de casamento de pastores sem santidade. Nós não podemos falar de casamento de filhos de Deus sem santidade. Nós não podemos falar de relacionamento humano sem santidade. Relacionamento humano sem santidade é perversão, é extorsão, é engano, é roubo, é assassinato, é miséria. Então nós só temos um caminho, e é o caminho da santidade. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos. A parte impossível Deus faz, a parte possível somos nós que fazemos. Existe uma parte impossível da santidade, essa é que Deus faz. Existe a parte possível da santidade, essa é o seu trabalho, é o meu trabalho, todo dia. São as minhas decisões, são as minhas escolhas, dia a dia.
escolhendo a santidade. Os tesouros da santidade que eu vou mencionar estão em Gênesis, antes da queda do homem, e eu vou rapidamente mencioná-los, não tem como aprofundar, mas a gente vai começar só a tocar. Primeiro, a imagem de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 1, 27, como Deus criou o homem à sua imagem. Olha para mim, Deus não tem corpo, Deus é espírito. Que imagem foi essa? Se Deus não tem corpo e Deus é espírito, qual a imagem que Ele imprime no homem antes do pecado? Qual a imagem? A imagem do espírito dele. E como é o nome do espírito dele? Como é o nome do espírito dele? Alguém conhece o nome do espírito dele? Então qual foi a imagem impressa no homem no início? Qual é a imagem impressa no homem no início? Antes do pecado? Santidade. Criou Deus o homem santo. Criou Deus o homem com a face dele. Não é uma face física. É a santidade. O primeiro tesouro que a santidade traz de volta é restaurar a imagem de Deus em nós. A imagem de Deus não é um pedaço de corpo, não é se é branco ou moreno, ou mais escuro, ou mais gordinho, ou mais magrinho, ou mais alto, ou mais baixo. Não é essa a imagem. A imagem é a santidade. Quanto mais santo você se torna, mais parecido com seu Pai. A grande vantagem de ser santo é que você começa a adquirir a identidade do seu Pai. O DNA do seu Pai começa a fluir em você. Por isso que hoje tudo que eu leio na Bíblia eu só vejo santidade. Eu estou lendo de Gênesis a Apocalipse, comecei agora a escola de santidade. A escola de santidade, gastamos uma semana no capítulo 1 de Gênesis. Uma semana estudando o capítulo 1 de Gênesis e descobrindo os princípios da santidade em Gênesis 1. Mas não é o assunto agora, vamos lá, imagem de Deus, amém? Santidade é a imagem de Deus, não vou demorar nisso, vamos adiante. Segunda bênção é, o segundo tesouro da santidade é a bênção de Deus, porque Deus os cria conforme a sua imagem. E a segunda coisa que acontece é que a Bíblia diz que Ele os abençoou. Então antes do pecado o homem tem a imagem de Deus e o homem tem a bênção de Deus. E a bênção de Deus é importante. Olha para mim, todas as bênçãos estão na santidade. Me mostra uma bênção fora da santidade. Deuteronômio 28, a Bíblia diz sobre as bênçãos e as maldições. Todas as bênçãos estão na santidade. Todas as maldições estão no pecado. Todas as maldições estão aonde? No pecado. Então entenda, o homem antes do pecado ele tem a bênção de Deus. Quando você volta à santidade, você está voltando à bênção. Quando você escolhe a santidade, você está escolhendo a bênção. Cada vez que você diz não ao pecado, você está escolhendo a bênção. Cada vez que você diz não a um prazer carnal, que eu não tenho tempo para detalhar, mas depois eu quero desafiar vocês a estudarem o jardim onde Deus põe o homem, a região se chama prazer. Éden é prazer. Quem criou o prazer não foi o diabo, quem criou o prazer não foi a Playboy, quem criou o prazer foi Deus. E Deus pôs o homem no prazer sem pecado. Existe prazer sem pecado. E na verdade o único verdadeiro prazer é sem pecado, porque o prazer no pecado não é prazer. O prazer do pecado é uma ilusão. Mas nós não vamos demorar nisso, só pensar que o segundo tesouro da vida santa é a bênção de Deus, seja fertilidade, multiplicação, capacidade para encher, subjugar a terra. Eu estou vivendo coisas que eu nunca vivi na minha vida, porque eu desafiei Deus, eu disse, Deus, eu quero saber como é a vida de um santo. Me faz descobrir como é a vida de um santo. E estão acontecendo coisas na minha vida que nunca aconteceram. E eu estou sentindo coisas que eu nunca senti, eu estou vendo Deus fazer coisas que eu nunca vi. Eu dizia, Deus, eu quero saber o que acontece quando um santo pisa num lugar.
Quando um santo pisa num lugar, alguma coisa diferente acontece do que um religioso que pisa num lugar. Não interessa se eu tenho o título de pastor, não. Deus não se assusta com títulos. Deus observa apenas a essência. Se tem santidade, quando o santo pisa, até a natureza muda. A grama muda, a atmosfera muda, o clima muda. Porque o santo carrega a imagem do Pai, carrega a bênção do Pai que eu acabei de falar. Não dá tempo, vamos lá. Terceiro tesouro da santidade, a vida de Deus. A Bíblia diz que Deus forma o homem e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Agora olha para mim, o homem é um boneco de barro. É só um boneco. Ele é um boneco. Deus fez ele. É um boneco bonito, porque foi Deus que fez. É um boneco perfeito, porque foi Deus que fez. Amém ou não? Não foi Deus, não faz coisa ruim. A coisa era boa, mas não tem vida. E como vai fazer para ele ter vida? Eu estou preparando essa mensagem do sopro. O sopro da santidade. Deus sopra. Ele sopra, mas ele não tem corpo. Mas ele sopra. Como diz a Bíblia, o vento sopra. Mas eu fico querendo entrar em outro lugar, vamos voltar para cá. Então, ele sopra, e o que é que ele sopra? Ele sopra a sua essência. Ele sopra o que ele é, porque você não pode soprar o que você não é. Ele sopra o que ele é. E como ele é espírito, ele sopra o que ele é espírito, mas o espírito tem um nome, e o nome do espírito é Santo. Então, quando o Espírito Santo sopra, o que sai? Sai o quê? Santidade. O primeiro homem é levantado do pó pelo Espírito de santidade. Ele é levantado do barro pelo Espírito de santidade. Ele deixa de ser um boneco de barro para ser uma pessoa, porque agora soprou nele a santidade. Enquanto a santidade não é soprada em você, você é só um monte de carne e ossos defecando nessa terra. Mas o dia que sopra o Espírito de santidade, aquilo que era só carne e ossos, se torna algo infinitamente maior e melhor. Quem pode dizer amém? Graças a Deus, a vida de Deus entra. A vida de Deus entra. E eu digo para você que a única alma que vive é a alma santa. Santidade é o que dá vida à alma. A vida acontece pela santidade. Santidade é o sopro de vida do Deus eterno. Quarto tesouro da santidade, o jardim de Deus. A Bíblia diz que ele plantou um jardim no Éden, no prazer. Aleluia. Ah, louvado seja Deus. O jardim se chama Jardim do Éden, porque foi na região do prazer que Deus plantou o jardim. Essa palavra Éden significa delícias, luxo, coisas delicadas, finuras. Então existem prazeres, delícias, luxo, coisas delicadas e finuras no jardim de Deus. Santidade é uma fonte inesgotável de prazeres, delícias, luxo, coisas delicadas e finuras de Deus. Agora eu quero dar um nó na cabeça de todo mundo. Santo nó. Eu quero que você fique curioso para saber que delícias são essas. Que finuras são essas. O diabo, ele só perverte. Ele não cria nada. Mas o Criador
preparou delícias para nós, preparou finuras, preparou prazeres. Não é aquele prazer louco que o diabo disse para nós que era. Ai, vamos lá, uma noitada. Que noitada, demônio? Deus tem prazer. E o jardim de Deus está no caminho da santidade. No centro da vontade de Deus tem um jardim que Deus plantou para que nós pudéssemos viver uma vida plena, e no jardim da santidade há toda sorte de árvores agradáveis. Alguém pode dizer amém a isso? Há ouro, não vou falar, pedras preciosas, oh glória. Tem muita coisa no jardim de Deus. Mas vamos ao quinto tesouro da santidade, a habilidade do cultivo. O que é a habilidade do cultivo, pastor? Em Gênesis 2,15, a Bíblia diz que o Senhor coloca o homem no jardim para cultivar. Então, a santidade, ela vai resgatar a capacidade humana de cultivo. A santidade vai resgatar a capacidade humana de cultivo. Porque sem santidade tudo se destrói, porque as pessoas não têm habilidade de cultivar. Na santidade, a ênfase é o cultivo. A mentalidade da santidade é cultivo. Então você vai aprender que Deus cria um homem com habilidade de cultivo. Casamento sem cultivo está em contagem regressiva para uma separação. Casamento precisa de cultivo ou não? Quantos vocês acham que é diário? Sim ou não? É diário? Tem que ser diário? O cultivo de um casamento? Tem que ser diário. Precisamos cultivar, e Deus criou o primeiro homem com essa habilidade de cultivo. E Deus diz, ele vai cultivar, mas fora da santidade não tem cultivo. A gente casa e acha que as coisas vão ser automáticas. Elas não são automáticas. Eu amo jardim, não sei se vocês gostam de jardim, gosto de plantas, e uma das coisas que eu mais, gosto é ver as minhas plantas bonitas. Meu jardim é lindo, o jardim que Deus nos deu ali em casa é lindo. Mas se não trouxer o jardineiro, a planta pode ser linda, mas se ela passar 40 dias sem jardineiro, quem tem jardim aqui sabe o que acontece, sim ou não? 2 meses sem jardineiro, o que acontece, gente? 3 meses sem jardineiro, já não é mais jardim. 3 meses sem jardineiro já virou outra coisa. Ali já é uma floresta, ali já é um capinzal, ali já é qualquer coisa do mundo, até cobra pode se encontrar ali naquele negócio. Porque quando a gente perde a habilidade do cultivo, a gente perde tudo. Então me perdoa para te dizer que quando você volta para a santidade, Deus restaura em você a habilidade do cultivo. Ah, pastor, vou ter sexo quando eu quiser, na hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Não, isso é no pecado. Na santidade, você vai ter sexo quando Deus quiser que você tenha, no casamento, e vai ser cultivado. Vai ser algo que vai ser planejado, projetado, preparado. Amém ou não amém? Ou misericórdia? Porque no pecado você vive uma coisa, é o egoísmo total. Aqui agora, mas na santidade você recupera a bênção do cultivo. A planta mais linda do jardim é o jardineiro. O futuro do jardim depende do cultivo. Santidade é a habilidade de garantir o futuro do jardim. Diga comigo, santidade é a habilidade de garantir o futuro do jardim.
Sexta bênção, tesouro da santidade, proteção. A Bíblia diz que o Senhor colocou o homem para cultivar e guardar. Através da santidade, eu quero que você entenda o que Deus quer dar de volta ao ser humano. Ele quer dar de volta o poder de proteção. O homem não precisava de proteção, o homem era a proteção. Quando você é santo, você é a proteção. Quando você é santo, o diabo não pode te tocar. Quando você é santo, o diabo fica endemoniado e não pode tocar você. Quando você vive uma vida de santidade, o inimigo pode projetar o que quiser contra você, mas ele não te alcança. Porque quando nós vivemos em santidade, nós somos a proteção. Na santidade, você não apenas está protegido, você é a proteção. Na Babilônia, Daniel era a proteção. Nenhum leão podia tocá-lo. Podiam mandá-lo para a cova dos leões, mas não podiam fazer os leões comê-lo. Porque quando você tem santidade, aleluia, a natureza reconhece. O nosso Deus dá suas ordens sobre a natureza. Por causa de Daniel, nenhum dos sábios daquele tempo foi morto. Sétimo tesouro da santidade, dar nome. Escute o que eu vou lhe dizer. Na santidade, assim como Deus deu ao homem o poder de dar nome, na santidade Deus restaura sua autoridade profética. O santo fala e as coisas acontecem. O nome que o santo dá, fica o nome daquilo que ele nomeou. Então Deus ensina o caminho para o santo de tal maneira que ele tem a habilidade de dar nome. E a Bíblia diz que Deus vinha ver o nome que o homem estava dando. Deus tem prazer de repartir sua autoridade com pessoas santas e ele respalda essas pessoas. Alguém pode dizer amém? A Bíblia diz: nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra, todas se cumpriram. E Samuel termina a vida dizendo: quem me acusa de falha ou de erro, traga a conta que eu quero pagar. E não tinha ninguém para questionar a idoneidade de Daniel, ou de Samuel, perdão. Ninguém. Oitavo tesouro da santidade é o descanso. A Bíblia diz que Deus faz o homem dormir e Deus providencia para ele o que lhe falta. Por quê, pastor? Porque o que falta a uma pessoa santa, Deus providencia enquanto ele dorme. O que falta a uma pessoa santa, Deus providencia enquanto ele dorme. Deus não está dependendo da tua habilidade, Ele está te chamando para a santidade. Deus não está dependendo do quanto você é bom, Ele só está te chamando para a santidade. Ele diz: vem, seja santo, e deixa que eu faço. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é... Ah, tem gente antiga por aqui. Tem gente antiga aqui, glória a Deus. Tem umas raízes boas aí, hein? Nono tesouro da santidade, diga pureza. Uau, pastor, é um tesouro da santidade? Sim. A Bíblia diz que o homem e sua mulher estavam nus. O que significa essa pureza, pastor? Uma vida sem necessidade de capas nem máscaras. Você já imaginou isso? Você poder viver uma vida sendo você mesmo, sem tentar figurar nada mais, sem tentar parecer nada mais. O santo não precisa de capa nem de máscaras. O santo não precisa nem de capa nem de máscaras. Ele é Ele. O santo não tem que mostrar nada para ninguém. E não está nem aí se alguém viu alguma coisa.
Como eu gosto de dizer para o meu Deus, os meus olhos são teus. Quando os nossos olhos estão no Senhor, então nós vamos ter a pureza que Ele planejou. Aleluia. A delícia de ser você mesmo, sem nada para esconder. Glória ao nome do Senhor. 10º tesouro, e termino aqui. Minha esposa já pode subir, vem para cá, meu amor, que você vai me ajudar na oração. O 10º tesouro da santidade, a honra. Um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles não se envergonhavam. O que significa isso, pastor? A santidade, ela não apenas te leva a viver uma vida pura, sendo autêntico você mesmo, mas ela erradica a vergonha. Erradica a vergonha. Você não precisa mais ter vergonha. Toda vergonha que você tinha vai embora. Quando a sua vida é lavada pelo sangue de Jesus e você faz a opção por uma vida santa, você não tem mais do que se envergonhar. A Bíblia diz que eles não se envergonhavam, porque na santidade não há vergonha. Em lugar disso há honra. Há o quê? Honra. Deus está chamando cada casal para dizer: eu tenho tantos tesouros. Eu citei só 10. Quantos tesouros eu citei? 10 tesouros da santidade. Os tesouros que o homem tinha antes de pecar. Tudo isso o homem tinha antes de pecar. Com o pecado, ele perdeu. Mas a boa notícia é que em Jesus nós podemos recuperar cada um deles. E que através do poder do sangue de Jesus, porque Ele veio para tirar os nossos pecados. Ele morreu para tirar os nossos pecados. E um dos nomes do nosso Deus é Jeová Emkadash, aquele que nos santifica. A maior alegria de Deus é santificar a nossa vida, porque quando Ele faz isso, Ele está colocando em nós a imagem do Pai. O marido santo edifica a sua esposa santa. Pais santos edificam um lar santo. Deus purificou a minha vida de uma forma tão sobrenatural. E hoje eu estava conversando com o apóstolo Milton na hora do almoço, e nós discutíamos sobre alguém pode ser santo nesses dias, alguém pode ser santo no sentido de perfeição, e eu dei para ele a minha nova classificação do que é santidade. Santidade é viver sem nenhum pecado consciente. Viver sem o quê? Nenhum pecado consciente. É lógico que nós estamos sendo purificados toda a nossa vida, ou não? E estamos indo de revelação em revelação, porque a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Quer dizer que eu não conheço Deus completamente ainda, sim ou não? Nenhum de nós conhece Deus completamente ainda. Nós estamos conhecendo Deus. E eu já estou maravilhado com a parte que eu já consegui conhecer. Alguém mais aí também está ou não? Eu já vivo maravilhado e apaixonado com o que eu já pude conhecer dele. Eu sei que não é tudo, mas a parte que eu já conheci, já estou maravilhado. Agora escute, à medida que a gente vai conhecendo Deus, a luz dele, o conhecimento é luz, né? Então o conhecimento dele vai trazendo luz e vai clareando, e a gente vai enxergando coisas que a gente não enxergava. Coisas que a gente não considerava pecado, a gente começa a considerar pecado, sim ou não? Eu não quero escandalizar vocês, mas muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou. À medida que eu abracei a santidade, pastor, o senhor não era pastor? Era. E o senhor não tinha abraçado a santidade? Eu vivia naquele segundo ponto, né? Ninguém é santo, eu também não sou santo, ninguém... Hoje eu vivo no terceiro, os tesouros da santidade. E as coisas mudaram.
Mas eu não quero assustar ninguém. Eu ia contar umas duas, mas eu não quero assustar ninguém. Eu só quero dizer que vale a pena. Eu quero dizer, vou citar uma só, mas desde que não vire regra, pode ser, porque o meu medo é que eu não quero que vire regra. O que acontece, a minha experiência não significa que tem que ser a sua. Eu era uma das pessoas que mais gostava de assistir filme, de ação. Gente, eu gostava de quase todos os filmes, menos de terror. Menos terror. O restante que existe de filme eu gostava de assistir. Lógico, perdão, pelo amor de Deus. Nem de sexo explícito, tá certo, pelo amor de Jesus, né? Agora escuta, mas eu gostava de assistir um filme de ação, né? Vingadores, não sei o que, lá vai, os super-heróis. Gente, eu comprava pré-estreia e levava meus filhos, tudo, eu, minha esposa e meus filhos, na primeira cadeira da pré-estreia. Quem vai? O Capitão América. Vem, capitão. Vem que nós vamos assistir esse filme aqui. Saí emocionado. Irmão, vou lhe dizer uma coisa. Eu não consigo mais assistir filme. Nenhum. Não recebi nenhuma ordem dizendo, você está proibido de assistir filmes. Nenhuma ordem. O gosto por filme saiu de mim. Não está mais em mim. Não me atrai, não me chama, não me dá vontade. E eu já tentei assistir de volta. Sentei. Irmão, vai me dando uma canseira. Eu não consigo mais. E eu penso quantos anos da minha vida eu perdi na frente de uma tela iluminada mentirosa, contando história de outros, enquanto eu parava de escrever a minha. E o que está acontecendo agora? O que vai acontecer cada dia mais, porque cada dia mais você vai escutar a história que Deus está fazendo na vida do pastor Lau, porque eu parei de assistir a história dos outros, e eu estou deixando Deus escrever a minha história agora. Na santidade, Deus vai escrever a tua história. Deus vai escrever a tua história de uma forma sobrenatural, amém ou não? Deus vai escrever a tua história de uma maneira como Ele planejou, mas talvez você vai perder alguns dos seus brinquedos. E louvado seja Deus, porque os de Deus são muito melhor. Eu digo para vocês que os brinquedos que eu estou brincando hoje são do jardim da santidade. E nesse jardim só tem bênção preparada por Deus. Queremos orar por vocês. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Vem aqui, meu amor, por favor. Não é fácil viver um casamento como pastores. Véspera de encontro, eu e minha esposa sempre brigávamos muito. Todo véspera de encontro a gente brigava. E um dia eu comecei a observar o que é que tinha em comum para as semanas que a gente brigava, porque a gente não brigava sempre. Quase sempre, não, brincadeira. E o que estava em comum era o encontro com Deus. Véspera de encontro com Deus, a gente sempre brigava. Era uma forma do diabo tirar nossa autoridade para pregar, para ministrar dentro do encontro. E eu me lembro de um dia que eu falei, amor, é véspera de encontro. É por isso. E a gente sentou, a gente orou, a gente se perdoou. Irmão, nunca mais brigamos em véspera de encontro. Mas aí chegou o encontro de pastores. Brincadeira.
E a gente veio brigando de lá de Brasília até aqui. Não, brincadeira. Repreendido. Mas o que eu quero dizer, pastor, eu sei que não é fácil. E Deus não quer que vivamos de aparência. Deus não quer que vivamos de parecer. Porque no final só tem uma plateia que importa. A plateia de uma pessoa só. Deus. O único para quem você tem que aparecer é para Ele. O único para quem você tem que prestar contas é para Ele. Ele vê o que acontece dentro do quarto. Ele vê o que acontece no banheiro. Pior de tudo é que Ele vê o que acontece dentro da cabeça e dentro do coração. E hoje, antes da gente orar, eu queria que você, pastor e pastora, tivesse um momento de pedir perdão um para o outro. Se você puder olhar para o seu cônjuge aí ao seu lado, se está com seu esposo ou com sua esposa, e você pudesse pedir perdão para ele, pedir perdão para ela, usando os minutinhos que eu tenho, 1 minuto, 2 minutinhos. Talvez vocês se machucaram. O inimigo não machuca você. Quem machuca você é quem você ama. O inimigo não pode te destruir. Mas vocês são a equipe que Deus levantou. Então pede perdão um para o outro. Perdoa. Perdoa. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então deixa eu falar uma coisa para vocês enquanto vocês estão aí. O segredo de santidade que eu aprendi no casamento: perdoe o seu marido todo dia. Quantos dias? Perdoe a sua esposa todo dia. Escuta, só por a gente viver junto, a gente se machuca. Viver junto não é fácil. Somos diferentes. Somos homem e mulher, que é duas criaturas diferentes vivendo no mesmo planeta. Amanheça perdoando. Amanheça perdoando, durma perdoando. Perdoa o seu marido, perdoa a sua esposa todo dia, todo dia. Deus tem um plano no marido que deu para você. Deus tem um plano na esposa que deu para você. Você não errou. Deus sabe porque te deu esse marido. Deus sabe porque te deu essa esposa. E Deus tem um plano no seu marido e na sua esposa. Mas perdoe ele todo dia e perdoe ela todo dia. Santidade é perdão, e não tem perdão sem santidade, e não tem santidade sem perdão. Então perdoe. Não deixa o diabo criar uma árvore no seu coração. Que o Senhor te dê graça para perdoar. Pai, eu abençoo cada vida e declaro os tesouros da santidade nesse casamento. O Senhor fala para nós do poder do teu sangue, e pelo poder do sangue de Jesus tem restauração da santidade no casamento, tem restauração da santidade no marido, restauração da santidade na esposa, restauração da santidade na família. E a família vai voltar a ter vida, e o casamento vai voltar a ter vida na santidade. Eu abençoo os teus filhos, que todos os tesouros da santidade cheguem para essa casa,
e que em nome de Jesus o diabo não consiga roubá-los nunca mais. É para a glória do nome do Senhor Jesus, eu oro agradecido. Pai, nós concordamos, Senhor, com essa ministração. E pelo poder do Teu Espírito, Senhor, nos aliançamos contigo e um com o outro. Senhor, tudo começa com uma decisão sincera, genuína, verdadeira, nas grandes e nas pequenas coisas, nos detalhes, Senhor. A decisão de um detalhe, Senhor, Tu levas em conta, Senhor. Contempla agora a aliança do coração dos Teus filhos, a decisão, a entrega, as renúncias, Senhor, o deixar, o soltar, Senhor, o largar aquilo que o Teu Espírito já estava dizendo, aquilo que o Teu Espírito já estava trazendo ao coração dos Teus filhos. Tu és Deus que fala, Senhor, e de cada um de nós o Senhor pede algo. O Senhor é tão pessoal, Pai. E eu sei que nessa tarde Tu estás pedindo coisas específicas de cada um de nós, Pai. Que possamos entregar, Senhor, como filhos, que possamos entregar como cônjuge, Senhor, que possamos entregar como família, Pai. Senhor, nós estamos vindo diante do Teu altar nessa tarde, para fazer as nossas entregas, Senhor, para soltar aquilo que o Senhor tem nos pedido. Nada é tão precioso que não possamos te entregar, Senhor. Pai, hoje nós rendemos a Ti, ó Deus, aquilo que tem nos custado, Senhor. E hoje te pedimos, rompe, Senhor, com toda a cadeia, rompe com todo o grilhão, rompe com toda a opressão, Senhor, rompe com toda a maldição, Pai, que haja um antes e um depois de agora, Pai. Senhor, vem com o Teu novo sobre nós. O Senhor está dizendo, eu faço novas todas as coisas. Senhor, nós recebemos, essa foi a palavra que o Senhor nos deu no início dessa manhã, através da Tua serva, Pai, e nós as recebemos sobre as nossas vidas, Pai, e declaramos, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, leva-nos pelo caminho, ó Deus, da santidade, da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paizinho, eis-nos aqui, Teus servos, rendidos diante de Ti, porque precisamos, Senhor, precisamos. Eis-nos aqui, Senhor, há um avivamento que Tu queres realizar nessa terra, Pai. E Ele começa, Senhor, por nós, Pai. Ele começa, Senhor, pelo nosso espírito, nosso coração. Um coração rendido, Pai, um coração entregue, um coração que não tem reserva, Senhor, em soltar aquilo que o Senhor nos pede. Eis-nos aqui como casal, eis-nos aqui como família, Senhor. Juntos começamos, juntos vamos terminar a nossa jornada. Oh, Senhor, contempla hoje a nossa rendição individual e como casal, porque a Ti entregamos, Senhor, e Te agradecemos. Eu abençoo os Teus filhinhos. Vai no mais profundo, Senhor, e dá-lhes a graça, Senhor, de fazer reais entregas e entregas reais no Teu altar, porque eu sei que hoje o Senhor está pedindo e hoje o Senhor também está recebendo, e a nossa vida nunca mais será a mesma, e a vida das nossas gerações nunca mais será a mesma, pelo poder do Teu Espírito e para a Tua glória, para a nossa alegria, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém. Que Deus abençoe vocês.